A esquerda e os mitos difamatórios. Olavo de Carvalho. Diário do Comércio, 10 de julho de 2013. No show de ignorância dado à Folha de São Paulo pelos líderes da FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, a estrela maior foi, sem dúvida, o Sr. Milton Raton. Incapaz de lembrar o nome de um só escritor brasileiro importante que fosse de direita, ainda completou a performance com esta maravilha. Diziam que Nelson Rodrigues era, mas discordo. Era provocador, irônico e, na ditadura, lutou para libertar presos. De um lado, é absolutamente impossível, a quem quer que tenha lido o cronista carioca, ignorar seu anticomunismo intransigente, seu horror aos padres progressistas, seu apoio inflexível ao governo militar e até o orgulho com que ele se qualificava publicamente de reacionário. É óbvio que o Sr. Raton só conheceu o pensamento de Nelson Rodrigues por ouvir falar, e ainda assim com muita cera nos ouvidos. Em segundo lugar, socorrer e proteger presos e perseguidos políticos durante a ditadura foi uma das ocupações mais constantes dos intelectuais de direita, entre os quais Adonias Filho, um dos muitos omitidos por falta de espaço, no artigo anterior, Josué Montelho, Antônio Olinto, Gilberto Freire e Paulo Mercadante. Para cúmulo de ironia, o mais célebre e aguerrido defensor de presos políticos naquela época foi o advogado Heráclito Sobral Pinto, um católico ultraconservador que confessava e comungava todos os dias, e quando não estava tirando gente da cadeia, estava escrevendo furiosas diatribes contra o Concílio Vaticano II. Hoje seria chamado de fundamentalista e jogado no lixo com a multidão dos outros ninguéms. O que nunca se viu no mundo foi o Beautiful People comunista correr em massa para estender a mão a perseguidos da ditadura soviética, chinesa, húngara, polonesa, romena ou cubana. Ao contrário, sempre que aparecia algum foragido revelando as torturas e padecimentos sem fim sofridos nos cárceres comunistas, a gangue toda se reunia, não raro em escala mundial, para achincalhá-lo como agente do imperialismo. Se o Sr. Raton não conhece nem Nelson Rodrigues, seria loucura esperar que soubesse algo, por exemplo, do caso Kravchenko, em que toda a intelectualidade esquerdista se juntou para desmoralizar o ex-funcionário soviético que denunciava os horrores do Gulag. Kravchenko reuniu testemunhas, provou o que dizia e venceu um processo judicial contra toda a pleiade dos bem-pensantes. Solzhenitsyn, quando esteve no Ziwa, contou que os dissidentes soviéticos nunca receberam a menor ajuda da elite esquerdista americana, e sim apenas de sindicatos de trabalhadores, na época acentuadamente anticomunistas. Quando esteve no Brasil, o pastor Richard Wurmbrand, homem que por 16 anos sofrera torturas e maus tratos numa prisão romena, confirmados em público por uma comissão médica da ONU, a mídia esquerdista o tratou como se fosse um demônio, um conspirador fascista. A mentalidade esquerdista intoxica-se de mitos difamatórios, de maneira a não cair jamais na tentação de ver no adversário um rosto humano. Até hoje, os 400 guerrilheiros mortos na ditadura, muitos deles caídos de armas na mão, merecem mais lágrimas do que os 100 milhões de civis desarmados que eles, como membros do movimento comunista internacional, ajudaram a matar. Até hoje, os que nadam em indenizações milionárias como prêmio da sua cumplicidade com os regimes mais bárbaros e genocidas, não consentem em dizer uma só palavra de conforto às vítimas da guerrilha brasileira, dando por pressuposto que a condição de ser humano é monopólio da esquerda, que aqueles que a esquerda matou, mesmo transeuntes inocentes, não passam de cachorros loucos abatidos pelo bem da saúde pública. Para o Sr. Raton, basta um sinal de bondade na pessoa de Nelson Rodrigues para produzir a conclusão automática e infalível. Não, ele não pode ter sido de direita. Nunca li os romances do Sr. Raton, mas até admito, como hipótese extrema, que um idiota possa escrever um bom livro de ficção. O que é inadmissível é aceitar como intelectual, como formador de opinião, um sujeito que formou a sua na base do puro zum-zum e sai por aí arrotando julgamentos sobre o que desconhece. Hoje, esse tipo de gente domina não só a FLIP,
como todo o mercado editorial, as universidades e a mídia cultural. Mas um dia a juventude brasileira, cansada de ser ludibriada por esses farsantes, adquirirá cultura por conta própria. Espero sinceramente ajudá-la nisso. E não se curvará mais às opiniões recebidas. Submeterá seus gurus aos testes mais duros e chutará o traseiro daqueles que forem desmascarados como ignorantes palpiteiros a serviço de interesses mafiosos e partidários. Garanto que, entre meus alunos, há pelo menos são incomparavelmente superiores em inteligência e conhecimentos aos donos da Flip e à massa de seus puxa-sacos. O renascimento cultural do Brasil vem se preparando no silêncio e na modéstia do trabalho sério, do esforço genuíno, na paciente aquisição dos instrumentos da vida intelectual superior. Quando esses jovens ocuparem o espaço que merecem, não haverá mais lugar para os picaretas de luxo, para os comedores insaciáveis de verbas públicas, para os apadrinhados de um governo que vive da mentira e da corrupção. Quando soar a hora, cada um destes últimos, desprovido da interproteção mafiosa, será julgado no tribunal da competência e da honradez intelectual, e muito previsivelmente, jogado às trevas do anonimato, de onde nunca deveria ter saído.